frente a la conectividad en la Amazonía. De manera general podemos mencionar que al 2025 nuestra cuenca amazónica enfrenta una situación crítica marcada por el avance acelerado de la deforestación, la expansión de infraestructuras sin planificación integral, pero también por el incremento de actividades ilegales como la minería, el tráfico de tierras y los cultivos ilícitos de coca. Más del 17% del bosque amazónico ha sido degradado o deforestado, lo que pone en riesgo el rol de regulador climático global, pero también la fuente de vida para más de 30 millones de personas, incluidos más de 400 pueblos indígenas. Nuestro país es un país de bosques, más del 50% de nuestro territorio nacional está cubierto por bosques amazónicos, sin embargo también enfrenta estos desafíos mencionados. El desarrollo de proyectos mal planificados, la contaminación, la ampliación de la frontera agrícola y otras actividades que vienen generando el cambio de uso del suelo y generando mayor presión sobre nuestros ecosistemas. Para conversar sobre estos temas vamos a invitar a la mesa de honor a 3 expositores. Brent Millikan, del Grupo de Trabajo de Infraestructura y Justicia Socioambiental, nos está acompañando de manera virtual. Él está ahora desde Nairobi. Brent, si es que nos escuchas, por favor, vamos a agradecer que te puedas ir conectando. También queremos invitar a la mesa de honor a Eduardo Rojas. Él es especialista en monitoreo, reporte y verificación de gases de efecto invernadero y también va a ser parte de este panel. Y a Ivette Peña, que es representante del Consejo Directivo de la Organización Regional AEDESEP Ucayali. Por favor, Eduardo y Ivette, si es que nos acompañan en la mesa de honor, agradeceré bastante puedan acercarse. Y nos gustaría abrir este panel iniciando con Brent. Brent nos acompaña de manera virtual, ya está con nosotros, y él nos va a mencionar una visión amplia de cuáles son estas tendencias actuales en conectividad en la región amazónica y cuáles son estas lecciones que podemos tomar para mejorar la toma de decisiones en este campo. Brent es geógrafo maestrante de la Universidad de California, Berkeley. Ha trabajado más de 30 años en temas relacionados a impactos socioambientales de grandes proyectos de infraestructura en la Amazonía y en instituciones financieras internacionales. Actualmente es colaborador del Grupo de Trabajo Infraestructura en Brasil, sede de organizaciones de sociedad civil que ayudó a crear desde el 2012. Brent, sin más introducción, por favor, agradeceremos puedas iniciar tu presentación. Tienes 15 minutos para ello. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha un poco más fuerte, si puedes levantar la voz. Okay. Estoy un poco lejos, ¿no? Sí. Pues, Adelante, Brent, te buenas escuchamos. tardes, sí. Aquí es de noche, estoy en Nairobi, un poco distante, pero creo que vamos a conseguir hacer una conexión suficiente y para podernos conversar. Entonces ya voy a compartir la pantalla. ¿Está bien así? Perfecto, Brent. Ok. Entonces, gracias a DAR por la invitación de participar de esta discusión, que es tan importante, muy importante que tenemos estos espacios de diálogo entre nuestros países, ¿no? Sobre temas tan importantes. Entonces, voy a hablar un poco sobre conectividad regional sostenible con esas lições aprendidas y recomendaciones. Como fue informado, o GT Infraestructura es una red de organización de la sociedad civil brasileña que trabaja sobre infraestructura de transportes y energía sobre una óptica de justicia socioambiental. Y mi presentación va a ser más sobre la cuestión de corredores logísticas y políticas de transporte. Como se sabe, las dinámicas, las tendencias de desforestación en la Amazonía históricamente han seguido la abertura de carreteras, de esos ejes de transporte en la Amazonía, sobre todo desde
da década de 60, 70, e que essas dinâmicas de desflorestação e uso da tierra têm um impacto muito grande, incluso sobre a conectividade ecológica. Esses são mapas, o anterior e estes são de la RAIZ, que é a Rede Amazônica de Informações Socioambientais Georreferenciadas, que é uma coalição de organizações da região amazônica, né? E, bueno, este processo de abertura de carreteiras na Amazônia, por exemplo, no caso do Brasil, aqui, o caso do BR-163, que é Cuiabá-Santarém e a Transamazônica, na década de 70, muitas vezes não levaram em conta as territorialidades dos povos indígenas e por isso, e outras populações tradicionais da Amazônia, e por isso criaram uma série de conflitos socioambientais em Brasil e outros países também. Aqui no caso da carretera Cuiabá-Santarém, que quase causou a exterminação de um povo indígena, Panará, na época da década de 70. E, como vocês sabem, em Brasil, em Peru, e processos um pouco parecidos, a dinâmica de desflorestação associada à expansão de uma fronteira agropecuária, primeiro com muitos incentivos para a atividade pecuária extensiva, em termos de política fundiária, de incentivos crediticios e fiscais, e projetos de colonização, de assentamento também, com essa ideia de ocupar a Amazônia como se fosse um espaço vazio, com gente migrante sem terra de outros lugares do país, e com muitos problemas em termos de qualidade de vida, de sobrevivência dos migrantes, e de conflitos socioambientais e concentração de terras e riqueza, não? E problemas, enfim, de sustentabilidade de um modelo de desenvolvimento na fronteira. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, sobretudo, este fenômeno de expansão do agronegócio, sobretudo da soja, a partir do estado de Mato Grosso, no centro-oeste, da transição da cerrado, do bioma cerrado para a Amazônia, mas cada vez mais expandindo para a Amazônia e relacionada a corredores logísticos de transporte que tipicamente são intermodais, de carreteiras, portos como esses aqui na Via Tapajós, em Birituba, e hidrovias também para o transporte, até o momento, sobretudo, barrando, usando as hidrovias na Amazônia em direção ao Atlântico, cada vez mais agora com esta tendência do Pacífico. As próprias hidrovias também, muitas vezes, com problemas de processo de planificação, de licenciamento, que causam impactos socioambientais, como neste caso do Rio Tocantins, que provocou uma ação do Ministério Público Federal do Brasil sobre problemas com os estudos de derrocamento e dragagem do rio, que subestimaram os impactos sobre a fauna e a flora aquática e os impactos sobre as populações ribeirinhas e a falta de consulta livre e prévia informada pelas populações ribeirinhas. Como sabemos também, desde 2023, há uma proposta do Ministério de Planificação do Brasil, que se chama Ruta de Integração, que é uma espécie de retomada de IRSA, pero com algumas diferenças, e que prevê 5 rutas de integração, 3 das quais são do território amazônico, aqui no mapa em geral. Foi uma iniciativa muito brasileira, depois dialogada posteriormente com outros países, que todavia falta transparência, mas discussão sobretudo com a sociedade civil, sobre critérios de planificação, de tomada de decisão, de análise de impactos socioambientais e alternativas. Junto com isso, há outras iniciativas, como as negociações recentes entre China e Brasil sobre a construção de uma ferrovia entre Bahia e o porto de Xangai,
E só nos últimos dias que foi assinado, inclusive, um acordo nesse sentido, vinculado com grutas, algumas em construção no Brasil e outras existentes e novas, e também com esta visão de conexão com Chancay. Como se pode ver também aqui, em las sucessivas edições de mapas das rutas de integração, há uma tendência de convergência com o porto de Chancay, que parece ser muito importante no caso das rutas 2, amazônica e 3 quadras, bueno, muito resumido e que vocês todos conhecem bem, algumas características de grandes projetos de infraestrutura na Amazônia, em termos de planificação centralizada, com pouca transparência e participação da sociedade civil, sujeito a interesses do grupo de pressão, a tendência de subestimar riscos socioambientais, incluso impactos cumulativos e sinérgicos, que é muito importante, incluso em casos de corredores logísticos que combinam diferentes modais, né, como carreteras, ferrovias e vias e portos. Problemas mesmo de análise de viabilidade econômica e de análise de alternativas, incluso na questão de impactos da vulnerabilidade climática. Tratados de forma separada e não vendo alternativas, comparando diferentes alternativas, por exemplo, de corredores logísticos, dentro de uma perspectiva de custo-benefício social, econômico e ambiental, a falta de consulta livre para o informado, com populações tradicionais, e uma tendência de lucramento de bancos públicos que se limita à fase de projetos com governança e salvaguardas limitadas e tendências de greenwashing. Bueno, frente a este contexto, em pensando em lições aprendidas, há várias iniciativas no âmbito de infraestrutura, outros sócios na região, de repensar conceitos sobre infraestrutura, a exemplo deste livro que foi escrito por Ricardo Abramovay, um professor da USP, que trabalha com conceitos relacionados à proteção da natureza, do cuidado, serviços, pensando muito mais com as condições de vida das populações na região e apoiar o fortalecimento das instituições. Com o Ricardo Souza Gamboa e também com Maria Helena Rodrigues, escrevemos um policy brief para a revista no ano passado, que pode ser uma leitura interessante para quem não conhece, e justamente com esta ideia de contribuir para um debate mais amplo e entendemos que a Amazônia traz lições, traz experiências que são importantes para outras regiões ambientalmente sensíveis, outras regiões em geral, para pensar em uma infraestrutura mais sustentável e inclusiva, com participação social e transparência. Nesse sentido, aí, são aqui algumas ideias sobre a evolução de conceitos sobre a infraestrutura, que não vou ler toda, mas assim, a ideia de trabalhar com a análise dos fundamentos materiais, energéticos, bióticos, dos modelos de desenvolvimento promovidos pela infraestrutura. Ou seja, enfim, a ideia de infraestrutura para que modelo de desenvolvimento e pensar no impacto para o bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos, de que infraestrutura é necessário superar enfoques limitados à lógica de commodities, né? Trabalhando com conceitos como cooperação, solidariedade na infraestrutura, nos bens públicos e proteção da natureza e de resiliência climática, de priorizar a melhoria da qualidade de vida das populações locais, incluso em áreas como saneamento, transporte, energia e acesso à internet, também que é muito importante, de apoiar a estruturação da cadeia produtiva da sociobiodiversidade, ou seja, uma infraestrutura mais que prioriza, de facto, das necessidades das comunidades locais, suas atividades produtivas, né? E garantir a participação de vários grupos na tomada de decisões. Né? Nesse sentido,
algumas recomendações para finalizar, que necessitamos evoluir em termos de conceitos de infraestrutura e processo de tomada de decisões, como esse que mencionei, que necessitamos, no caso de corredores logísticos, que fortalecer instrumentos de análise prévia de riscos socioambientais, incluindo impactos cumulativos e sistêmicos e alternativas, que é fundamental, de criar mecanismos de internalizar o direito de consulta livre para bem informado em políticas, planos e projetos setoriais. Em casos como o Brasil, se reconhece oficialmente, assim, legalmente, o direito à consulta prévia, mas todavia não se internalizou efetivamente nas políticas e nos processos de tomada de decisão. E garantir esse direito antes de tomar as decisões e utilizando, por exemplo, os protocolos de consulta elaborados pelas próprias comunidades. Entendemos que uma questão fundamental é se vincular os corredores logísticos com políticas de planificação e gestão territorial e desenvolvimento local, não simplesmente serem vistos nos territórios como algo a serem atravessados. E sabemos que nas atividades da infraestrutura incentiva, proporciona dinâmicas econômicas que necessitam ter uma governança territorial. Da expansão da soja, como está acontecendo em Amazônia, em Brasília, esse é um exemplo disso. E, em geral, entendemos que necessitamos fortalecer as estratégias de incidência da sociedade civil em torno das corredores, especialmente na infraestrutura transfronteiriça. E, nesse sentido, este evento é um desse tipo de discussão sobre como fortalecer estratégias para pensar em infraestrutura de uma forma diferente. Para finalizar, sobre alguns exemplos positivos, em Brasil há um processo vinculado que se chama de parceria de governo aberto, Open Government Partnership, de promover mais diálogo entre os ministérios e com a sociedade civil sobre políticas públicas, e não só na fase de projetos, mas nas políticas setoriais. Então, incluso para poder generar melhores projetos e evitar projetos que não devem existir. E nesse processo de discussão, no caso da política de transportes, algumas coisas fundamentais são como melhorar a transparência, a participação e a internalização da dimensão socioambiental e na planificação. E nesse processo, a participação da gente nos territórios e nos diálogos sobre políticas públicas é fundamental. Esse foi um caso que o gente da Campo de Madeira, de Tapajós, de Tocantins, como aqui, e no caso aqui a direito da liderança indígena Panará, falando justamente sobre esse caso da BR-163 que eu mostrei no início, do Pueblo Panará. Depois, que uma outra iniciativa importante é a planificação, como estabelecendo, vincular a planificação de corredores logísticos com a planificação territorial, e um exercício, um passo nesse sentido, esse trabalho de mapeamento de colocar os corredores logísticos frente a características dos territórios de áreas protegidas, territórios indígenas, unidades de conservação, de ver também as tendências, as dinâmicas do desmatamento, para ter uma ideia de risco socioambiental e de como fazer ações de prevenção, mitigação, e também de pensar alternativas, quais são as lutas possíveis que podem ter menos impacto, por serem regiões com governança territorial mais consolidada, e também pensar, como mencionei, este tipo de configuração de ruta de integração, para também pensar na inclusão social, na gente que vive no território e suas necessidades de infraestrutura. Era isso, graças. Acho que temos outras oportunidades de conversar e nos encontrar presencialmente. Muitas graças.
Muchas gracias, Bren, por tu participación. Bueno, has recibido un voto de aplausos del público aquí presente. Entonces, bueno, agradecemos igual tu compromiso de apoyarnos y acompañarnos a pesar de la diferencia horaria. Y gracias también porque la última imagen que nos muestras ejemplifica bastante los retos y desafíos que vienen a futuro. No estamos hablando de propuestas de conectividad, de integración regional, que también van a plantear probablemente beneficios que a su vez pueden generar diversas presiones sobre los ecosistemas y también pueden generar presión sobre las poblaciones que viven dentro de estas zonas. Entonces es importante también integrar criterios sociales y ambientales desde la planificación, tal como menciona Bren, y tener que esta mirada regional y de largo plazo también tenga un enfoque participativo, que la población de la zona del territorio, que las organizaciones sociales puedan estar presentes en estos debates y en estos tipos de iniciativas. Muchas gracias, Bren. Entonces, para continuar, me gustaría